Jesus. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Nós glorificamos o Teu nome. Seja adorado, seja engrandecido, seja louvado nessa noite em nome de Jesus. Queridos, nós queremos participar desse momento da nossa Santa Ceia. Por isso eu quero agora que você que pegou o pão, o cálice, o suco de uva, que você venha nesse momento em nome de Jesus, com muito temor ao Senhor, com muita alegria no coração, participar desse momento. Antes de nós participarmos desse momento, eu quero te dar 3 motivos, ou pelo menos te lembrar de 3 motivos do porquê nós participarmos desse momento, porque nós fazemos o que fazemos. E para contextualizar isso, eu preciso ler para vocês 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Primeira coisa que eu gostaria de lembrar vocês é que a ceia é um memorial vivo e não um ritual vazio. Algumas pessoas tratam a Santa Ceia apenas como um ritual vazio, com mais uma programação, como algo que faz parte apenas da agenda da igreja. Não, a Santa Ceia não é um ritual vazio. A Santa Ceia é um memorial vivo. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nós estamos nos reunindo diante do Cristo vivo. Você está se reunindo hoje aqui diante do Cristo vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo e Ele está no nosso meio. Você pode não vê-lo, você pode talvez não senti-lo, mas Jesus está vivo. Segunda coisa, a ceia é um ato de aliança e comunhão. Todas as vezes que nós nos reunimos para cear, nós precisamos entender que quando ceamos, estamos reafirmando que pertencemos a Ele, que pertencemos ao Senhor e que estamos juntos nessa jornada. Você está junto com o seu irmão, nós estamos juntos, estamos caminhando para o céu. Não é um ato isolado, é um ato onde o corpo de Cristo se reúne para louvar a Ele, para exaltar a Ele, para dizer que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. É um ato onde a igreja, em um tempo de comunhão, se une em oração, para se lembrar daquilo que Jesus fez pela nossa vida. E por último, a ceia é algo profético. Por que é algo profético, pastor Mário? Porque ela aponta para o futuro. Ela diz para mim e para você que nós devemos esperar o Senhor, porque um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Todas as vezes que você se reunir para ceiar, você não pode se esquecer desses 3 pontos que eu falei para você. Você precisa entender que você está diante do Cristo vivo. E diante do Cristo vivo, nós fazemos festa, nós celebramos, porque Ele venceu. Ele não está morto, Ele está vivo. O Deus que você serve é um Deus vivo. Nós estamos diante de um encontro do Cristo vivo. Segundo, nós estamos nesse encontro juntos. Nós estamos reafirmando a aliança que nós temos com Ele. E nós estamos aqui num ambiente profético, dizendo: Jesus, Maranata, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. A esperança não pode morrer no nosso coração. A esperança
de que um dia o Cristo vivo vai voltar para buscar a sua igreja. Eu quero agora que você pegue o pão, você pegue o suco de uva. Se você ainda não recebeu, é só você fazer um sinal com a sua mão. Os diáconos vão até você, eles vão estar servindo você. Mas é importante que todos nós venhamos participar nesse momento, em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos glorificar esse Deus poderoso. E eu quero orar pelos elementos que compõem a Santa Ceia. Curve seus olhos, feche os seus olhos, curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, aqui estão, Senhor, o pão e o suco de uva. E eu quero pedir que o Senhor, meu Deus, venha consagrar agora, em nome de Jesus. Que cada um dos teus filhos que vão participar nesse momento, que eles recebam do Senhor o fortalecimento, a alegria, ó Deus, a força que eles precisam para continuar avançando, prosseguindo em direção ao céu. Nós consagramos ao Senhor esse pão e esse suco de uva, que seja saúde para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Participe, em nome de Jesus, coma do pão. Beba do cálice. E celebre a Ele nessa noite. Celebre ao Senhor. Vamos. Celebre a Ele. Nós somos livres. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda de pé, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração nesse momento, na verdade, um clamor. Eu preciso que você se lembre desse nome, Sabrina. Amém, queridos? Eu preciso que você se lembre desse nome, Sabrina. Só preciso que você se lembre disso. A Sabrina é uma jovem da nossa igreja que foi diagnosticada com uma leucemia muito forte. Ela está internada e ela precisa de um milagre, irmão. Só Jesus. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus que faz, é um Deus que cura, amém, queridos? E é por isso que nós vamos clamar. Mas nós também cremos que o nosso Deus, Ele tem a sua vontade soberana. E a vontade dEle é soberana. Por isso nós vamos clamar para que Deus faça a vontade dEle. Amém, queridos? Então, como igreja, eu gostaria de convidar você a clamar nesse momento. Comece a orar. Apresente a vida da Sabrina, em nome de Jesus. Nós nos reunimos aqui como igreja nessa noite para clamar, Senhor, pela vida da Sabrina, Senhor. Nós cremos no poder do Senhor. A palavra diz que Tu és o Deus do impossível. E é nessas verdades que nós nos apoiamos, Pai. Nós cremos que o Senhor pode mudar esse quadro, pode mudar essa situação. O que é o câncer, o que é a leucemia diante do Senhor, não é nada diante da Tua grandeza, não é nada diante do Teu poder, não é nada diante do Senhor. Nós cremos que Tu és o Senhor que cura. Nós cremos que Tu és o Senhor que faz aquilo que nós não podemos fazer. Nós cremos que o Senhor faz aquilo que a medicina não pode fazer. Nós cremos que o Senhor faz aquilo que os medicamentos não podem fazer, Pai. E nós clamamos como igreja por um milagre, Senhor, por uma intervenção Tua. Que a Tua filha possa testemunhar, Senhor,
de um grande milagre na vida dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você puder, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. E pode tomar o seu assento. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí. Olhe para a pessoa mais linda que está do seu lado e diga para ela assim: que bom que você veio, meu irmão. Diga para ela assim: você está no melhor lugar do Guarujá. Amém? Você crê nisso? Amém? Estamos no melhor lugar do Guarujá, porque aqui é a casa de Deus. Queridos, eu quero estar falando sobre algo que está acontecendo hoje na nossa Santa Ceia, que é a arrecadação do quilo de alimento. Vocês sabem que na Santa Ceia é o momento onde nós levantamos o maior número, arrecadamos o maior número de alimentos aqui. E nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua cooperação. O nosso estoque está bem baixo e nós precisamos de todos os alimentos. Por isso, se você não conseguiu trazer hoje por algum motivo, você pode trazer durante a semana, mas não deixe de trazer, nos ajude. Pastor, eu consigo contribuir com 1 quilo de alimento. Amém, Deus vai te abençoar. Pastor, eu consigo contribuir com 10 cestas básicas fechadas, 20, 30. Amém, Deus vai continuar te abençoando. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém? Então nós precisamos da sua ajuda. O centro social da igreja que você está precisa de ajuda. Eu preciso abrir isso para vocês, tá bom? E precisamos de todos os alimentos, tá? Só reforçando um aviso que já foi dado aqui. Agora, nos domingos, nos domingos, nós, durante o nosso culto, nós teremos kids em todos os horários. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Nós temos kids agora em todos os horários. Então você pode vir com a sua família, pode trazer o seu filho, deixar ele no kids, que ele vai ser ministrado, tá bom? A gente deixa muito claro que o kids não é depósito de criança. É o lugar onde eles vão ser ministrados também. Então ali está acontecendo o culto deles, estão sendo discipulados, mas eu quero te dar essa boa notícia, tá? Espalha essa boa notícia, avisa para o pessoal. Nós temos kids nos 3 horários, às 10, às 18 e às 20 horas, tá? Eu não posso deixar de falar também do nosso canal no WhatsApp. Se você ainda não está no nosso canal do WhatsApp, você precisa entrar lá, correr para você entrar lá, porque é lá que a gente passa as informações da nossa igreja também, tá? A gente tem o Instagram, a gente tem o canal no WhatsApp, então a gente tem procurado usar as redes sociais para estar informando vocês. E uma das formas de informar você é através do nosso canal no WhatsApp, tem um QR Code. Se você tiver alguma dificuldade, é só nos procurar, tá bom? Que a gente vai estar te ajudando a você entrar no canal da nossa igreja. Amanhã, dia 14, nós temos alistamento de voluntários, tá? Às 19h30, nós estaremos aqui na igreja falando um pouquinho sobre essa cultura maravilhosa aqui no nosso meio, que é a cultura dos voluntários, a cultura do voluntariado. A gente entende que o voluntário, que a melhor forma de servir a Deus é servindo pessoas. E voluntários são essas pessoas que têm o coração, o desejo de servir ao Senhor. Se você quer conhecer um pouco mais dessa cultura, vem para cá amanhã às 19h30. O Leandro vai estar falando um pouquinho sobre essa cultura maravilhosa. Um outro aviso importante agora para a mulherada. Cadê a mulherada? Faz barulho aí para Jesus. Hein? Na sexta-feira nós teremos o culto Shine aqui na nossa igreja. Vai estar conosco a pastora Kelly lá de Praia Grande. E esse culto com uma novidade também. Nós teremos kids. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Nós teremos kids. Então vem, mulher, tá? Convida aí todo mundo para estar participando desse momento em nome de Jesus. No dia 19 e no dia 20, tá? Já estou acabando. No dia 19 e no dia 20 nós teremos a nossa conferência global de GC. Pastor, o que é um GC? O GC são os grupos de crescimento aqui na nossa igreja. É a famosa célula que você conhece. É no GC que você vai ser cuidado, acompanhado, discipulado. E nós queremos que você faça parte dessa realidade. Tá bom? Se você ainda não faz parte de um GC,
nos procure no final do culto, procure a liderança da igreja, procure alguém que está ali na recepção, mas é importante você estar inserido dentro dessa realidade. A Lagoinha quer que você seja cuidado, né? Nós da Lagoinha queremos que você seja cuidado. Então essa é uma forma de você ser cuidado. E no dia 19 e dia 20 a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os GCs. No dia 19 vai ser online, a gente vai estar passando o link para vocês. E no domingo nós aqui na igreja estaremos falando sobre, né, os GCs aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá? A partir de amanhã, anote aí essa data, a partir de amanhã nós estamos entrando num propósito de oração de 40 dias, amém, queridos? Vocês estão aí? Amém? Nós estamos entrando num propósito de oração de 40 dias, e eu quero convidar você, eu quero convocar você, esse propósito é para toda a igreja, e eu quero convidar você a estar conosco nesse propósito. A partir de amanhã, nós estaremos buscando ao Senhor, e buscando pelo quê, pastor? Buscando para que a gente venha buscar mais santidade, buscando autoridade e discernimento diante do Senhor. Entender isso sobre a nossa vida. Nós estaremos clamando por isso. A gente vai clamar por santidade, nós queremos nos santificar, nós queremos buscar ao Senhor cada vez mais, por discernimento, por autoridade espiritual sobre a nossa vida. E eu creio que Deus, Ele vai nos abençoar. Amém, queridos? Então como é que vai acontecer? Aqui na igreja, a gente vai estar vindo das 5 às 6 da manhã. Então você está convidado a estar conosco, participando, de segunda a sexta, né, das 5 às 6 da manhã. É a oração para quebrar o vaso. Amém, queridos? Vocês estão aí? É aquele momento quando você está lá, no seu cobertor quentinho, no edredom quentinho, e toca aquele alarme do seu celular. E aí você tem que se levantar para você orar, para você buscar a Deus. Das 5 às 6 da manhã, você vai buscar ao Senhor. Pastor, não consigo estar na igreja. Então você vai orar na sua casa. Mas você vai orar. Amém, queridos? Você vai orar, você vai levantar, você vai, sei lá, no banheiro, você vai lavar o rosto. Você vai orar na sua casa, tá? Não é para ficar fazendo aquela oração meia boca não, irmão. É para você orar mesmo, para você clamar mesmo. Né? Às vezes a gente está nessa oração meia boca, daqui a pouco a gente está falando assim, Deus abençoa o diabo, abençoa o meu inimigo, né? É um monte de coisa assim que a gente começa a falar quando a gente está nesses momentos. Então precisa você se levantar, vai para a sala, sei lá, irmão. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus, mas vai orar. Nesse propósito a gente também está estabelecendo um jejum, tá? E qual é o tempo do jejum, pastor Mário? É você quem vai estabelecer na sua vida, amém, queridos? É você quem vai estabelecer na sua vida. Eu creio apenas em 2 tipos de jejum: o jejum parcial e o jejum total. O jejum parcial é quando você tira algo para você consagrar a sua vida ao Senhor, né? E você toma água, enfim. O jejum total já está falando, é total, é até sem água. Por isso você não pode fazer ele muito tempo. Se você for fazer ele muito tempo, você tem que fazer com acompanhamento médico. Então, já estou falando aqui, é jejum total ou é jejum parcial? E aí você que vai escolher o que você vai tirar da sua vida, tá bom, irmão? Em nome de Jesus. Então, procura buscar o Senhor nesses dias. São 40 dias buscando ao Senhor, tá? Outro aviso importante, eu preciso falar com os empresários da nossa igreja e com os profissionais liberais da nossa igreja, tá? Os membros, aqueles que puderem também estar conosco, tá? No final do culto, 5 minutinhos com você. Eu prometo que não vai passar disso, é rapidinho, tá? Quando o culto terminar, eu vou estar aqui na frente esperando. Eu preciso falar com você acerca de algo, tá bom? Então, quando terminar o culto, já vem para cá para frente. Eu vou estar falando algumas coisas, tá? Importantes para vocês, tá? Antes de ir embora, você não pode deixar de passar no nosso Lago Food, amém? Vocês estão aí? Amém? Não pode deixar de passar no nosso Lago Food. Olha que benção, eu recebi aqui, irmão, a informação que a gente arrecadou 322 quilos para a glória do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe. Aliás, eu quero agradecer a cada irmão que tem abençoado essa obra. Eu quero agradecer aos irmãos que contribuíram para o Fast Kids, amém? Foi uma benção, os pais que contribuíram para o Fast Kids, nós tivemos aqui, foi uma bênção, que Deus abençoe e recompense, aqueles que intercederam, aqueles que contribuíram financeiramente, que Deus abençoe. Eu quero agradecer a cada irmão que esteve conosco aqui também, no nosso,
né, Worship Night, uma noite de adoração ao Senhor. Nós levantamos um recurso para estar, né, destinando a festa, né, que vai, de 7 anos, que vai acontecer aqui em outubro, amém? Você está criando expectativa no seu coração? Amém? Então, eu quero agradecer cada um dos irmãos que tem contribuído e que tem abençoado a obra do Senhor, tá? Então, antes de ir embora, você não pode deixar de passar no Lago Food, tá? E também na nossa Lagoinha Bookstore. Eu separei 2 livros aqui para falar rapidinho, que é o Peregrino, a história do cristão, que ele inicia a sua caminhada em direção à Nova Jerusalém, né? E no meio do caminho, ele vai se desfazendo de alguns pesos. Eu já li esse livro, tá? Já vi o filme, é uma bênção, e isso vai te ajudar muito, tá? No teu crescimento espiritual. E tem esse livro aqui do Jonathan Edwards, tá? Que é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, dentre outros sermões também. Isso vai te ajudar também a você crescer em nome de Jesus, tá? Então a minha oração é que Deus venha, né, de alguma forma falar com você, a ponto de que a gente não precise mais ficar anunciando aqui. Essa cultura ela venha a ser criada no nosso meio. Nós estamos criando uma cultura no nosso meio da questão da leitura, né? A gente tem que ler a Bíblia, que é o livro mais importante que a gente tem que ler, é a palavra do Senhor, e a gente precisa ler bons livros. Então isso está dentro do propósito da nossa igreja, isso está dentro da visão da nossa igreja. Qual é a visão da nossa igreja, pastor Mário? Levar cada pessoa, né, a um conhecimento público e crescente com o Senhor, e nós queremos que você cresça, nós queremos que você amadureça cada vez mais. Então a minha oração é um dia chegar aqui e falar, gente, passa lá, e você já passar, tá? E já abençoar a obra de Deus, abençoar alguém. A gente precisa criar essa cultura, irmão, em nome de Jesus, amém? Olha para esse irmão lindo aí que está do seu lado, olha para ele aí, olha bem na bolota do olho dele, em nome de Jesus. Você vai falar para ele assim, que nem um profeta: irmão, hoje eu senti que você vai me abençoar em nome de Jesus. Eu estou todo arrepiado, fala para ele assim, eu estou todo arrepiado, e eu senti que hoje você vai pagar o Lago Food para mim, você vai pagar um livro para mim, em nome de Jesus, irmão. Irmão, a gente tem que criar essa cultura, irmão, no nosso meio, em nome de Jesus, tá bom? Então antes de ir embora, passa lá e abençoe a obra de Deus. Bem, falando em abençoar, vamos abençoar a obra de Deus nesse momento. É o momento de você contribuir, de você apresentar a Deus o seu dízimo e a sua oferta. Eu só quero ler 2 versículos da palavra de Deus que fala a respeito de honra. É esse princípio que nos move, princípio da honra ao Senhor. Diz assim, Provérbios 3:9: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Então, está aqui, muito claro, que se nós honrarmos ao Senhor com a primícia daquilo que tudo que recebemos, o Senhor também vai nos honrar. A Bíblia diz que Ele honra aqueles que o honram. É por isso que nós não barganhamos. Você não precisa barganhar. Você só precisa estabelecer princípios sobre a sua vida. Irmão, se você quebra princípios na sua vida, o princípio de alguma forma vai te quebrar. Mas se você estabelece princípios sobre a sua vida, irmão, não tem por que você não ser abençoado. E é por isso que você não precisa se mover nesse momento por barganha. Porque tem gente que aprendeu assim, eu vou dar tanto que eu vou receber tanto. Não, não é sobre isso. É sobre gratidão, é sobre colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu honro ao Senhor com o todo da minha vida. Adoração é um estilo de vida, não é apenas meros minutos aqui na presença de Deus, adorando, cantando uma boa música. Não, adoração é o todo da nossa vida. Inclusive, nós adoramos a Deus também com a nossa área financeira. Então, se você entende isso, se você entende que esse momento é sobre honrar a Deus, faça isso com alegria, abençoe a obra de Deus. Você tem diversas formas de fazer isso, aproveitando da tecnologia. Nós temos, né, a nossa chave Pix, nós temos maquininha de cartão, nós temos os envelopes, nós temos QR Code, está com os voluntários aí, com os diáconos, é só você pedir para que eles levem para você. Então, em nome de Jesus, se você entende esse princípio, que é o princípio de honrar a Deus, faça isso com alegria, em nome de Jesus. Nós vamos orar, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Pai, que são os teus filhos, e eu oro para que haja prosperidade sobre a vida de cada um dos seus filhos. Que o Senhor venha prosperar os seus filhos, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha realizar milagres
e que o teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, queridos. Vamos para a palavra de Deus. Quantos querem ouvir aí a palavra do Senhor Jesus? Amém? Eu quero meditar com vocês no livro de Salmos. Salmos de número 23. É aquele salmo que você conhece muito bem. É aquele salmo onde muitas pessoas acabam deixando a sua Bíblia aberta lá em casa. É aquele salmo onde nós somos ministrados sobre o pastor, o bom pastor, porque Ele que é o pastor da nossa vida. Amém, queridos? Jesus que é o pastor das nossas vidas. E essa ministração tem por tema: deixe o bom pastor guiar você. O bom pastor deseja guiar a minha vida e a sua vida. Eu ministrei essa palavra de manhã, ministrei no culto das 18, vou ministrar agora também. Por quê, pastor? Porque eu entendo que a igreja precisa desfrutar do mesmo pão. Nós precisamos desfrutar do mesmo pão, juntos, caminhar juntos em nome de Jesus. Então o tema dessa ministração é: deixe o bom pastor guiar você. Salmos 23:1 diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Você pode aplaudir Jesus pela palavra nessa noite? Fala para alguém que está do seu lado assim: deixa o bom pastor guiar você, meu irmão. Todos nós somos guiados por algo, irmãos, todos nós. Se não somos guiados pelo Senhor, nós seremos guiados pelas pressões do mundo, seremos guiados pelos nossos próprios sentimentos, seremos guiados pelo nosso coração enganoso.
Todos nós somos guiados por algo. Se não somos guiados por Deus, somos guiados pelo medo, pela ansiedade, pelo orgulho. E é dessa forma que o inimigo se aproveita. E ele tenta nos conduzir por caminhos. Caminhos de onde nós buscamos coisas de forma imediata. O caminho do imediatismo. Buscamos, quando não somos guiados pelo Senhor, a emoção desenfreada, sem um freio na nossa vida. Todos nós somos guiados por algo, quando não estamos sendo guiados pelo bom pastor. Todos nós, e isso aqui é geral, todos nós precisamos vigiar as motivações do nosso coração e fazer uma análise introspectiva, e essa é uma noite para isso. Fazer uma análise introspectiva e analisar a nossa vida e ver por quem nós estamos sendo guiados. Se é pela voz do bom pastor, se é o bom pastor que está guiando a nossa vida, porque se não somos guiados por ele, corremos um risco muito grande de cairmos em lugares de frustração, em cair em lugares de amargura. Tem muita gente que está colhendo amargura, como por exemplo o povo de Israel, que por diversas vezes deixava de ouvir ao Senhor e era guiado por outras vozes, e o que eles colhiam era a amargura. E tem muita gente dessa forma. Por quê? Porque ao invés de escolher escutar a voz do Senhor, ao invés de escolher escutar a voz de Deus, ela tem sido guiada por tantas outras coisas, como por exemplo o dinheiro, como por exemplo a ansiedade, o medo, e essa pessoa muitas vezes nunca avança, essa pessoa não rompe. Uma pessoa que é guiada pelo medo, ela nunca avança, ela nunca rompe. Uma pessoa que é guiada pelo dinheiro, ela só quer ter, ela muitas vezes não vê que ela está perdendo algumas coisas, e às vezes até mesmo a família dela, ela está perdendo momentos com a sua família, ela não consegue enxergar isso. Porque toda voz que a gente ouve que não é a do Senhor, nos leva para um lugar de caos, nos leva para um lugar de insegurança. Eu vou repetir para você guardar isso no seu coração. Toda voz que a gente escuta que não é a voz do Senhor, nos leva para um lugar de caos, de insegurança, de medo. Por isso nós precisamos tomar cuidado. Por isso nós precisamos ser guiados pelo bom pastor. E eu vim aqui lembrar você nessa noite, diante dessa palavra, que Deus é o teu pastor. E além de ser o teu pastor, Ele é o teu protetor. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele é o teu pastor e Ele é o protetor da sua vida. Nós somos guiados por Ele. Chacoalha alguém que está do seu lado até ele dar 1000 glória a Deus aí, em nome de Jesus. E fala para ele assim: você é guiado por Deus, meu irmão. Você consegue entender a profundidade disso? Nós precisamos ser guiados por esse Deus. Nós precisamos viver debaixo da sua palavra, do seu direcionamento, da sua orientação. Porque Deus, Ele quer se revelar a cada um de nós. Ele anda conosco em todos os momentos da nossa vida. E eu vim lembrar você disso também, que desde o seu nascimento até a eternidade, Deus está com você na sua vida e escrevendo a sua história. Desde o seu nascimento, quando você estava vagando lá fora, nesse mundo de trevas, quando você estava no lamaçal do pecado, mesmo neste lugar, Deus já estava cuidando de você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Às vezes eu fico em casa, né, e eu fico pensando: meu Deus, como Tu és bom. Da onde Deus me tirou, aonde Deus tem me colocado, como Tu és bom, né? Eu fico pensando: se não fosse Jesus na nossa vida, irmão. Fala para alguém que está do seu lado assim: se não fosse Jesus na sua vida, meu irmão. Só você sabe de onde Deus te tirou, irmão. Só nós sabemos de onde Deus nos tirou. Quantos livramentos, irmão. Pelo menos dois que eu sei, 2 livramentos de mortes terríveis eu já tive na minha vida, que eu sei, fora os que eu não sei.
Pelo menos 2 eu sei, eu tenho certeza que Deus me livrou da morte. Já falei para vocês aqui, um dia eu estava lá no baile funk, imagina o pastor Mário no baile funk. Só Jesus, irmão. Aí a gente não, arrumaram uma confusão e me colocaram lá no meio, irmão. Acabei entrando dentro da confusão. E aí quando a gente sai do baile, um monte de pessoa para pegar a gente, para bater, para agredir a gente. E eu fugi. E o primeiro lugar, irmão, que eu me lembrei, eu já falei isso aqui, não vou me cansar de falar. O primeiro lugar que eu me lembrei, naquele momento de apreensão, aquele momento de dificuldade, foi da casa do Senhor. O primeiro lugar que eu me lembrei, e foi para onde eu corri, foi para dentro da igreja. E Deus me livrou, irmão. Eu estou vivo, estou aqui, ó, pregando para você. Não era para me estar aqui não, irmão. Então pelo menos 2 livramentos aí, depois eu conto os outros, mas pelo menos 2 eu sei que Deus tem guardado a minha vida, protegido a minha vida. E com isso eu sei que você já está fazendo aí, né, uma análise, pensando sobre os livramentos que Deus já deu para você. E Davi, ele tem essa compreensão, que se no pasto, se no lugar difícil, se no palácio, Deus sempre estava com ele. E é isso que eu quero declarar sobre a sua vida. Em todos os lugares, Deus está com você, Ele não te abandonou. Davi, ele tinha essa compreensão, se no pasto, se no palácio, Deus está comigo. Ele tinha essa compreensão, quando ele estava, né, no pasto, cuidando das ovelhas, ele tinha essa compreensão de que Deus estava com ele, que Deus estava poupando a vida dele, que Deus estava guardando a vida dele, que Deus estava, né, protegendo a vida dele, sustentando a vida dele. E é isso que Deus tem feito, irmão. Deus te sustentou até aqui. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você está vivo, você está viva, porque o Senhor te sustentou até aqui, nos campos abertos da vida, diante dos lobos vorazes que estão ao nosso redor, diante das dificuldades da nossa vida. O Senhor te acolheu, o Senhor te abraçou, te trouxe para esse lugar, esse Deus poderoso. Então você precisa se lembrar em todo o tempo que Deus está com você. Fala para o seu irmão, para ele não se esquecer. Deus está com você, meu irmão. E esse Deus é o seu pastor. Ele que é o pastor da sua vida. O pastor Mário é alguém levantado por Deus aqui. Então você é uma ovelha aos cuidados, né, uma ovelha de Jesus aos cuidados do pastor Mário. Mas você é uma ovelha de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Você é uma ovelha de Jesus. Você é uma ovelha do bom pastor, é Ele quem tem cuidado de você. E o pastor, ele faz o quê? O pastor provê, o pastor protege, o pastor conduz. E esse salmo, ele reflete exatamente isso. Ele reflete essa relação íntima de Deus com o seu povo. Ele é o pastor que cuida, Ele é o pastor que protege, Ele é o pastor que guia. E Davi está dizendo isso para expressar a confiança que ele tinha em Deus. Não é um salmo, não é uma palavra, né, para ficar apenas aberta na estante de casa, no nosso rack, não. É uma palavra para nós refletirmos. Ele inicia o salmo dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Irmão, isso é poderoso, irmão. Isso é poderoso. Ele inicia assim dizendo: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor, Deus, Ele é o nosso pastor. Ele está dizendo que Deus é o seu pastor, que Jesus é o pastor da vida dele. Em João capítulo de número 10, versículo de número 11, Jesus, ele fala sobre essa verdade de forma muito clara. Ele vai dizer assim, ó: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. Paulo, falando sobre essa realidade em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 32, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Uma vez que Cristo nos foi dado, porque Cristo foi nos dado, amém, queridos? Uma vez que Cristo nos foi dado, nada mais nos falta, irmão, porque Ele nos completa.
Pastor, então significa dizer que eu vou ter tudo na minha vida? Não é isso. Pastor, significa dizer que eu vou ter tudo na minha trajetória, que eu vou conseguir conquistar tudo? Não, não é isso. Significa dizer que não vai faltar nada. Significa dizer, eu vou desenhar para você entender. Significa dizer que Ele vai suprir na minha vida e na sua vida aquilo que os outros não podem suprir. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite? É isso que esse salmo quer dizer. Significa dizer que Deus vai suprir na minha vida e na sua vida quando as coisas não suprirem. Significa dizer que Deus vai suprir na minha vida e na sua vida quando o dinheiro não suprir. Significa dizer que Deus vai suprir na minha vida e na sua vida quando as pessoas não puderem suprir algo na sua vida. Deus vai estar aí com você e Ele vai suprir todas as suas necessidades. É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que se nós temos Deus, nós temos tudo. Se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Pastor, então você está dizendo que eu não tenho que me relacionar com ninguém, que eu não tenho que trazer pessoas para a minha vida? Não, não é isso. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que você não tenha que se relacionar, que você não tenha que ter amigos, que você não tenha que ter um pastor te ajudando, que você não tenha que ter um líder, que você não tenha que ter um amigo. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se esse amigo falhar, se essa pessoa falhar na sua vida, você tem Cristo com você, e Ele é tudo na sua vida. Eu estou dizendo, pastor, você está dizendo que eu não tenho que ter dinheiro? Eu falei aqui no culto anterior, você está dizendo que eu não tenho que ter dinheiro, que eu não tenho que buscar, ter dinheiro? Não, não é isso, irmão, porque a gente precisa de dinheiro, sim ou não? Eu profetizo um pix de 10 mil reais na sua vida, em nome de Jesus. Você pega isso? Amém? Aí vocês pegam, né? Rapidinho você levanta a mão, né? A gente precisa de dinheiro. Como é que a gente vai pagar as contas? A gente precisa. Dinheiro por tudo responde. Não tem nenhum problema no dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Nós precisamos de dinheiro, sim ou não? Precisamos, amém, queridos? Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos do Senhor. Mas acima, do dinheiro, você tem o Senhor na sua vida. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? Você tem Deus na sua vida. Então, acima de qualquer coisa, acima de coisas, acima de pessoas, acima do dinheiro, você tem o Senhor na sua vida. E é Ele quem vai te completar a ponto de substituir algumas coisas na sua vida, como por exemplo, a ansiedade. Deus não quer que você viva uma pessoa ansiosa. Cadê os pais dessa criança? Por favor, me ajuda, gente. Isso tira minha atenção. Eu não gosto de fazer isso. Por favor. Ele vai substituir toda a ansiedade. Ele vai substituir toda a sua necessidade. Ele vai substituir na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque se eu tenho Ele na minha vida, nada vai faltar. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Nada vai faltar, irmão. É nisso que nós precisamos crer. É isso que eu e você precisamos acreditar. Não significa que a gente vai ter tudo, mas significa que coisa alguma vai faltar na nossa vida, porque nós temos o Senhor na nossa vida e nele nós encontramos satisfação. Fala para alguém que está do seu lado em nome de Jesus, para ele não esquecer. Diga para ele assim: em Deus você encontra satisfação. Diga comigo: Ele é o meu pastor e nele eu tenho satisfação. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Nele nós temos satisfação. A gente precisa entender, irmão, quem Deus é. Você precisa buscar entender quem Deus é. Eu falei isso aqui no culto anterior. Nós precisamos entender quem esse Deus é. O salmista diz assim, ele diz que o Senhor é. E aí Jesus vem no Novo Testamento dizendo assim: eu sou. Então o salmista está dizendo, Ele é. E Deus, o Senhor Jesus encarnado, Deus encarnado, Ele vem, e Ele se apresenta dizendo para mim e para você: eu sou. Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você não pode
apenas ir a uma igreja. Você não pode apenas buscar, através do Evangelho, buscar entender apenas que existe um Deus que faz. Quem está me entendendo nessa noite? Você não pode, de maneira nenhuma. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que vão à igreja, que estão buscando apenas, nos dias de hoje, aprender sobre o Deus que faz. Tem muita gente gastando força e procurando entender apenas que existe um Deus que faz. Um Deus que faz muita coisa. E Deus faz muita coisa, sim ou não? Faz. Deus faz muita coisa, Ele vai fazer. Mas você não pode concentrar, basear a sua fé apenas no Deus que faz. O nosso Deus é poderoso para fazer milagres. Estou pregando para alguém aqui. O nosso Deus é poderoso para mudar a sua história, para mudar a realidade da sua vida. O nosso Deus é poderoso. Mas você não pode basear a sua fé. Você não pode viver uma vida toda com uma mentalidade apenas em querer conhecer o Deus que faz. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Eu preciso buscar conhecer o Deus que é. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Eu preciso buscar entender quem é o Deus que é. E não somente o Deus que faz. Se você basear sua fé apenas no Deus que faz, irmão, em algum momento você vai se decepcionar. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele assim: se você, meu irmão, fala para ele, basear a sua fé apenas no Deus que faz, você vai se decepcionar. Por que nós vamos se decepcionar, pastor Mário? Por que nós vamos nos decepcionar se nós basearmos a nossa fé apenas no Deus que faz? Ele não faz? Ele faz, irmão. Mas o nosso Deus, Ele é soberano e Ele faz na hora que Ele quer. Por isso que você não pode basear a sua fé apenas no Deus que faz. Se você basear a sua fé apenas no Deus que faz, você vai ficar confuso, você vai ficar confusa. Você vai entrar num lugar de decepção e vai ser difícil você sair daí. Porque o nosso Deus, irmão, Ele faz, mas Ele vai fazer na hora que Ele quer. Ele vai fazer do jeito que Ele quer e Ele não vai fazer tudo que você quer. Olha o silêncio da morte lá. Quando eu falei que tinha Pix de 10 mil reais, você estava glorificando, mas agora é o silêncio da morte. Então, Deus não vai fazer, irmão, tenha maturidade, aprenda. Tem gente achando que Deus vai fazer tudo para ele. Tem gente achando que Deus vai fazer tudo para ela. Mas eu vim aqui nessa noite te lembrar, a fim de que você mude essa mentalidade. Deus só vai fazer na minha vida e na sua vida aquilo que Ele quer e ponto final. Aquilo que Ele quer, irmão. Deus é soberano. Fala para alguém que está do seu lado: Deus é soberano. Então a gente precisa conhecer quem esse Deus é, irmão. A gente precisa gastar tempo, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa gastar força, energia, buscando conhecer quem esse Deus é. Porque tem dia que Ele vai fazer, tem dia que Ele não vai fazer. E ponto, Ele continua sendo Deus. Tem dia que Ele vai realizar milagre, tem dia que Ele não vai realizar milagre, e ponto. E ponto. A gente vai fazer o quê? Ele é soberano, a gente se submete a Deus. Com Deus a gente só se submete, irmão. Não existe esse negócio de colocar Deus na parede. Ah, eu vou colocar Deus na parede, irmão. Isso não existe. De colocar Deus na parede. Não, com Deus a gente só se submete. Amém, Pai. Se não é para ser, amém. Se é para ser, amém. Eu te glorifico se tenho, se não tenho. Eu te glorifico quando a geladeira está cheia, quando a geladeira está vazia. Eu te glorifico quando o saldo bancário está, uma benção. Eu te glorifico quando o saldo bancário está lá 0,1 centavos. Eu te glorifico em todo tempo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é o Senhor da minha vida. O que você está tentando dizer, pastor Mário? Que essa é a fé dos antigos. Essa é a fé, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem já ouviu essa história aqui? Quem já ouviu? Sadraque, Mesaque e Abednego. É a fé deles, irmão. O rei, do nada, colocou lá uma estátua, levantou uma estátua e falou assim: ó, quem não me adorar vai ser lançado lá na fornalha de fogo.
Não foi assim? Amém? Quem não me adorar vai morrer, irmão. Aí, quando tocava lá, sei lá o que era essa trombeta, tocava, todo mundo se ajoelhava. Aí ficava 3 homens lá, Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. Imagina a cena. Aí todo mundo foi lá falar com o rei. Aí o rei veio falar com ele e falou: se vocês não me adorarem, vocês vão ser lançados dentro da fornalha de fogo. E tem mais uma coisa, vou aquecer mais ainda. É 7 vezes? Sim ou não? 7 vezes mais, né? Me ajuda a pregar aí. Vou aquecer 7 vezes mais se vocês não adorar. Tocou de novo, não adorou. Aí o rei vai lá e chama eles para a conversa. Ó, vamos no meu gabinete aí. Eu quero livrar vocês, mas não está dando. Quando a trombeta toca, vocês não se ajoelham. Eu quero livrar vocês, mas não está dando. Vou ter que lançar vocês lá. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego, que é essa fé que eu estou falando para vocês, fala para eles assim, ó, para o rei assim: ó, se o meu Deus fizer, amém. Agora, se ele não fizer, estou parafraseando, tá? Se ele não fizer, amém também. Nós não temos que dar satisfação para você. E ponto final. Nós não precisamos dar satisfação para você. O que acontece? Eles caem dentro da fornalha. E quando eles estão dentro da fornalha, a Bíblia diz que havia um junto com eles, semelhante à aparência de um anjo. Era o Senhor que estava ali guardando e protegendo, porque Deus estava com eles. Neste caso Deus quis, mas se Deus não quisesse? É essa maturidade que nós precisamos ter. Eles foram jogados na cova, eles foram jogados na verdade ali, nessa fornalha, e eles disseram para o rei: se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém também, porque o único que pode nos livrar é Deus. Nós conhecemos esse Deus e ponto, eu não preciso falar nada para você. É a fé dos antigos, irmão. Nós precisamos ter essa fé e nós precisamos ter essa maturidade. Eu falei aqui de manhã que eu estou orando constantemente pela igreja. Eu estou orando constantemente pela sua vida. Eu falei aqui de manhã. E eu não falo isso para você achar que eu sou o super crente, o super saiyajin dos crentes. Não é isso, irmão. Esse é o meu papel como pastor. Eu preciso orar por você. Eu estou orando para que Deus venha fazer coisas extraordinárias sobre a sua vida. Amém, querido? Eu oro, falei aqui que eu oro pelos que sentam na frente. Eu oro pelos que sentam lá no cantinho. Porque tem gente que tem cadeira cativa, né? Eu falei aqui. Eles gostam, tem os lugares marcados. Tem gente que senta naquele cantinho, tem gente que senta lá atrás, tem gente que senta só no meio, né? Então eu tenho orado por todas as pessoas. Eu tenho orado por quem eu sei o nome. Eu tenho orado por quem eu não sei o nome, porque é tanta gente que vem aqui, irmão. Eu falei de manhã que esses dias eu fui ali comprar um hot dog. Quem gosta de hot dog aqui, amém? Quem gosta de hot dog? Fui comprar um hot dog aqui, ó. Como é que é o nome do lugar? Maringá. Toda quarta-feira fazendo propaganda de graça aqui, ó. Toda quarta-feira R$10, irmão. Um cachorro quente abençoado. Fui comprar lá. Aí a menina estava no caixa, ela olhou para mim e falou assim: eu sou membro da sua igreja, eu vou lá na sua igreja. Eu falei: meu Deus, como assim? Eu não conheço, eu não me lembro. Ela falou: vou lá na sua igreja. Você sabia que... Ela me indagou assim: você sabia que eu vou lá na sua igreja? Aí a minha cabeça bugou na hora, irmão. Eu falei: meu Deus, quanta gente que entra ali. Então eu tenho orado, irmão. Eu tenho orado para que Deus venha fazer coisas extraordinárias sobre aqueles que eu conheço, sobre a vida daqueles que eu conheço, da vida daqueles que eu não conheço, da vida daqueles que estão aqui na igreja, daqueles que ficam andando toda hora, daqueles que vão no banheiro toda hora, daqueles que bebem água toda hora, daqueles que ficam lá atrás só conversando. Eu tenho orado por todo mundo, irmão. Ó, glória a Deus, não sai, glória a Deus. Está engasgado na garganta. Eu oro por todo mundo, para aqueles que eu não sei, que é tanta conversa que tem, irmão, ali atrás, irmão. É tanta sede. Eu duvido que você bebe tanta água em casa, irmão. Eu duvido que você vai toda hora no banheiro, irmão. Pelo amor de Deus. Eu tenho orado por você. Diga assim: eu amo o pastor Mário. Eu tenho orado por você de verdade, irmão. Eu tenho orado por todo mundo, irmão. Eu tenho orado pelos feios. Eu tenho orado pelos bonitos. Eu tenho orado pelos altos, pelos baixos, pelos gordos, pelos magros. Eu tenho orado por todo mundo, irmão. Eu tenho orado por todo mundo. Mas eu tenho orado dizendo: Deus, faz a tua vontade. Eu tenho orado para que Deus venha fazer o extraordinário na minha vida e na sua vida. De verdade, irmão. Você tem um pastor que ora por você.
E eu não estou falando isso, volto a dizer, para que você ache que eu sou super crente, não. Mas você tem alguém que está intercedendo, você tem uma liderança que intercede por você, e agora eu falo como igreja aqui. Você tem uma liderança que intercede por você, você tem um grupo de intercessão que ora por você. Nós temos orado. Eu tenho orado por aqueles até que fica aí atirando para tudo que é lado. Você pensa que eu não estou de olho em você, né, irmão? Tem gente que vem na igreja só de olho nas menininhas, só. Você pensa que eu não estou de olho em você, você pensa que eu não estou vendo você. Mas eu tenho orado por você, para você se converter. Em nome de Jesus. Tenho orado por você. Tenho orado, irmão, de verdade. Tem umas menininhas também que tem que tomar muito cuidado aí, viu, irmão? Você acha que só vai sobrar para os homens só, né? Tem umas irmãzinhas aí que é só misericórdia, irmão. Olha para o seu irmão com muito carinho, bem na bolota do olho dele, e fala para ele assim: vá se converter, meu irmão. Eu tenho orado, irmão. É tanta gente que eu tenho orado. Mas eu tenho orado, irmão, para que Deus venha fazer a vontade dEle. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém. A gente vai continuar adorando, a gente vai continuar glorificando, a gente vai continuar caminhando para o céu, irmão. Então, diante disso, 3 realidades. Quantas eu disse? 3 realidades. O Ministério de Louvor já pode vir, eu já estou encerrando. 3 realidades que você precisa saber diante dessa palavra. E se você não der glória a Deus agora, só no próximo culto, amém? Quarta-feira tem culto fé, amém, queridos? 3 realidades que você precisa saber sobre esse salmo. Primeiro, Ele é provedor. Xiii, meu Deus. Deus está te dando carro hoje. Olha lá, rapidinho, né? Eu vou repetir. Ele é provedor. Amém, queridos? O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus provedor. Pastor, o que isso significa? Significa dizer que eu sou livre da ansiedade. Quem está pegando isso aqui em nome de Jesus? Pelo amor de Deus, irmão, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Quando eu entendo que Ele é provedor, eu estou livre da ansiedade. Porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã pertence ao Senhor. Coloque a mão no seu coração, levante a sua mão para o céu como se fosse receber algo e diga: Deus, não, diga mais forte, Deus é o meu provedor. E a ansiedade não tem poder sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu sinto a presença dEle nesse lugar, irmão. Eu sinto a presença do Pai nesse lugar, em nome de Jesus. Ele é o meu e Ele é o seu provedor. E a ansiedade não vai dominar a nossa vida. A palavra do Senhor diz que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica. É por isso que a gente vai orar, irmão. É por isso que a gente vai acordar amanhã para a gente orar. Porque é através da oração, é através da súplica e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, aleluia, isso é poderoso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que paz é essa, pastor? É a paz quando tudo está desmoronando do seu lado, quando tudo está caindo do seu lado, 10.000 à sua direita, 1.000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Quando tudo está caindo, você olha para o céu e você declara: é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem o meu socorro. É essa paz que Jesus quer que você desfrute. Diga comigo: a ansiedade não tem poder sobre a minha vida, porque o meu Deus é um Deus provedor.
O Deus que te criou é o mesmo Deus que te sustenta. O mesmo Deus que te colocou nesse mundo é o mesmo Deus que te sustenta. É o mesmo Deus que te dá vestimenta, que te dá comida. Estou pregando para alguém aqui nessa noite. É o mesmo Deus que te dá uma casa, um lar para você estar. É o mesmo Deus que supre todas as tuas necessidades. O Deus que te criou é o Deus que te sustenta. É o Deus que me sustenta. Bata no peito e diga assim: o meu Deus é provedor, o meu Deus é provedor. Você não vai se esquecer disso. Você vai passar a semana com essa palavra na sua cabeça, martelando: o meu Deus é provedor, o meu Deus é provedor. O meu Deus é provedor. Se o meu Deus é provedor, eu venço a ansiedade. Se o meu Deus é provedor, eu venço a ansiedade. Se o meu Deus é provedor, eu venço a ansiedade. Eu venço as crises de pânico. Eu venço tudo, porque o meu Deus é provedor. Ele está comigo, Ele não me abandona. Segunda realidade: o meu Deus, o seu Deus, é um Deus protetor. Você pode glorificar a Deus nessa noite? O Deus que você serve é um Deus protetor. A palavra de Deus diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Pastor, o que significa isso? Que Ele é protetor? Significa que você pode caminhar sem medo. Você não precisa caminhar com medo, você pode caminhar sem medo, porque é Ele quem protege você. É Ele quem está te guardando. Você chegou até aqui porque Jesus está te guardando. Você só está aí firme, você só não chutou o pau da barraca, você só não desistiu, porque Jesus está te guardando, Jesus está te protegendo. Eu vim aqui gritar para a igreja: não temas, porque Ele é contigo. Eu vim aqui gritar para a igreja de Cristo: não temas, porque Ele é contigo. Quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Agindo eu, quem impedirá? Ele é o seu protetor. Você pode caminhar sem medo, irmão. Você não precisa caminhar com medo do futuro. O que vai ser do meu futuro? Será que eu vou ficar para titia? Não, você não vai. Deus vai preparar um varão abençoado para você, porque Ele é provedor. Diga comigo: Ele é provedor. O que vai ser do meu futuro? Será que eu vou conseguir conquistar? Ei, você não precisa ter medo, porque Deus já está trabalhando no teu futuro. Deus já está lá, Deus já está lá, Deus já está lá. Você não precisa caminhar com medo. O que vai ser daqui para frente? O que vai ser? Talvez você esteja vivendo uma realidade onde talvez a sua empresa quebrou, sei lá o que aconteceu, e você está dizendo: o que vai ser meu casamento, meu filho? O que vai ser do meu futuro? O que vai ser da minha vida? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, Igreja Batista Lagoinha no Guarujá: não temas, porque eu sou contigo. O que vai ser daqui para frente? Ele é o seu protetor. Significa que você pode caminhar sem medo. E terceiro, para a gente encerrar: o seu pastor, Ele é descanso. Ah, não, você não entendeu. Vou embora, vou parar de pregar, vou embora. Eu vou repetir: o seu Deus, o seu pastor, Ele é descanso. Você pode descansar nele. Você pode descansar nele. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Você pode descansar nele. Você pode descansar nele. Pastor, o que significa isso? Significa que você pode caminhar sem peso. Não tem peso. Um dia, Jesus falando aos seus discípulos, Ele diz assim: olha, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vou aliviar vocês. Tem mais uma coisa, ó: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Fala para alguém que está do seu lado assim, chacoalha ele, em nome de Jesus. Fala para alguém que está do seu lado: não tem peso, não tem peso, não tem peso. Ele te livra de todo o
peso. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para arrancar todo o peso da sua vida. Em nome de Jesus, pesos desnecessários que estão na sua vida vão começar a cair por terra hoje, através da palavra do Senhor Jesus. Deus te chamou para você carregar a presença dEle e não um peso desnecessário. Deus te chamou para você carregar a presença dEle. Se for para sentir um peso, que seja o peso da glória dEle na nossa vida, que seja o peso da presença dEle na nossa vida, que seja o peso da glória dEle na nossa vida, que fez homens caírem no chão, por não suportar. A Bíblia diz que quando João está na ilha de Pátimos, ele é levado aos céus e ele vê Cristo, e quando ele vê Cristo, ele se ajoelha, ele cai diante do esplendor da glória do Senhor, diante de Cristo, e ele olha e ele vê alguém com os cabelos mais brancos do que a neve. Ele olha alguém que agora não é mais um cordeiro, não, ele agora olha alguém que está vestido da glória de Deus, é alguém que está diante dele, que carrega a presença de Deus, a glória de Deus, e quando ele vê aquilo, ele cai, e ele não aguenta. Se for para nós carregarmos algum peso, que seja para carregar o peso da presença de Deus na nossa vida. E aí Deus começa a falar com ele: João, escreve, 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 eu quero me revelar, escreve, 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 porque eu quero me revelar para o meu povo, eu quero revelar acontecimentos futuros, aquilo que vai acontecer, eu quero deixar eles já sabendo daquilo que vai acontecer. Tem muitas pessoas que ficam perguntando para mim: pastor, quando é o arrebatamento? Quando vai acontecer? Irmão, de verdade, eu não sei quando vai acontecer. Nós não sabemos. A Bíblia nos dá sinais. O que você precisa é estar preparado. O que nós precisamos é estar preparados, guardando o azeite nas nossas lamparinas. Nós não podemos deixar que o azeite se acabe e querer buscar na última hora. Não, 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 não. Irmão, eu vim aqui pregar para você nessa noite que a hora é agora. A hora é agora. A hora de carregar a presença de Deus é agora. É agora. Esse texto diz que há uma mesa, e mesa fala de comunhão. Diga comigo, mesa fala de comunhão. Olha para esse irmão lindo que está do seu lado. Dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela, porque é com esse irmão que você vai entrar na eternidade, em nome de Jesus. Mesa fala de comunhão, de cura. É no ambiente de mesa que nós somos curados. É no ambiente de mesa que nós somos restaurados, que há comunhão. A Bíblia fala nesse texto que existe um óleo que vem descendo, que vem descendo, que vem descendo, que vem descendo. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Pastor, qual o significado de óleo na Bíblia? Presença de Deus. Fala para alguém que está do seu lado: Jesus quer te encher, vaso. Seja pentecostal agora e diga para si: Jesus quer te encher, vaso. Jesus quer te encher da presença dEle até você transbordar. E por último, esse texto diz que tem um vinho. E vinho na Bíblia tem diversos significados. E um desses significados, vinho, um desses significados é alegria. Jesus está numa festa e a Bíblia diz que o vinho acaba, a alegria acaba, está todo mundo apreensivo.
não tem mais vinho, o que nós vamos fazer? A festa vai ser um fiasco. Para nós, não é muita coisa, mas para o judeu, era um fiasco, era o fim da festa. Mas Jesus está lá. E Jesus opera um milagre. E agora, o lugar que não tinha vinho, passa a ter vinho novamente. Não, você não pegou, irmão. O lugar que não tinha vinho, agora passa a ter vinho novamente. O lugar que não tinha alegria, passa a ter alegria novamente. O lugar que não tinha alegria, passa a ter alegria novamente. O Senhor está renovando pessoas aqui. O lugar que não tinha alegria, passa a ter alegria novamente. A alegria da salvação novamente. O lugar que não tinha mais alegria, agora tem alegria. Porque aonde Jesus está, tem alegria. O crente, irmão, é uma pessoa alegre. O crente é uma pessoa alegre. Eu estou quase pedindo para vocês andar assim, ó. O crente é uma pessoa alegre. O crente não é uma pessoa amarga. Irmão, Deus não te chamou para ser uma pessoa amarga. O crente não é uma pessoa amarga, o crente é uma pessoa alegre. Ele tem alegria, alegria de servir. Quem está me entendendo nessa noite? Ele tem alegria de estar na presença do Senhor. Ele serve ao Senhor independente de uma escala. Ele está na presença do Senhor porque ele tem alegria. A alegria da salvação é o combustível dele. O Senhor me salvou, Pai, muito obrigado. O Senhor me encontrou no meio de um lamaçal de pecados e o Senhor me livrou da condenação eterna. Se você não tem motivos para adorar a Deus, eu vim te dar aqui um bom motivo para você adorar a Deus. Jesus te salvou da condenação eterna. Jesus te salvou da condenação eterna. Ah, você não entendeu isso? Dá um salto nessa cadeira, dá um salto nessa cadeira em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Aleluia. Voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A graça cobre os meus temores, tua forte mão Vamos, vamos. me guiará. Vamos, igreja do Senhor, adore a Ele. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, Sim, Pai. além das ondas olharei. Se o mar crescer, Somente em ti descansarei, pois eu sou teu. quantos são dele? Quantos são dele? Tu és Aleluia! guia-me pra que em tudo em ti confie. Aleluia. Sobre as águas eu caminho.
Leva-me, ó Deus. Leva-me mais fundo do que já estive. É a minha fé. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor quer te levar a níveis mais profundos de intimidade com Ele. Eu quero orar por você nessa noite. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Essa oração que você vai fazer é uma oração de entrega. Você aprendeu nessa noite que só Jesus é provedor. Ele é pai, Ele é pastor, Ele cuida de cada um de nós. E a última coisa que pode acontecer na sua vida é você viver longe dEle. É você viver longe da presença dEle. Por isso, Ele preparou esse dia para te dar mais uma oportunidade para você se entregar a Ele. Talvez você já até serviu Jesus durante um tempo, mas você se afastou. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para dizer que você precisa voltar, que você precisa renovar a sua aliança com Ele. Mas talvez você chegou aqui e você nunca aceitou Jesus. Você veio aqui nessa noite porque você foi convidado por alguém. É a primeira vez que você está aqui. E Jesus está dizendo para mim e para você. Ele está dizendo para você nessa noite: eu quero ser o Senhor da sua vida. Eu quero ser o seu provedor, o seu protetor. Eu quero guiar você. Mas tudo depende de um passo de fé. Tudo depende de uma entrega. Tudo depende de você abrir o seu coração e deixar que eu venha entrar na sua vida. Eu quero orar por você, com seus olhos fechados, com a mão no seu coração. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus. Não, diga mais forte: Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Diga: Senhor Jesus, eu arrependido volto para um lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Diga: Pai, Pai, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero andar contigo, eu quero viver contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Ainda com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, essa foi a oração mais importante da sua vida, e essa é a decisão mais importante da sua vida. Ainda com seus olhos fechados, eu vou contar até 3, e no 3 você que deseja entregar sua vida a Cristo, ou se reconciliar com Ele, você vai levantar sua mão bem alto. Você entendeu que sem Jesus não dá. Você entendeu que o jeito que você está levando a sua vida não dá, e você precisa se entregar. No 3, você vai levantar sua mão bem alto, e eu vou orar por você nessa noite. A igreja vai orar por você nessa noite. 1, 2, 3, levanta sua mão, em nome de Jesus, levanta sua mão. Isso. Você que levantou a sua mão e que entende que precisa de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente, não tenha medo, não tenha vergonha. Sai do seu lugar e vem correndo. Jesus tem um novo começo para você. Jesus tem uma nova vida para você. Vem, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu sei que é uma guerra agora, eu sei que é uma batalha agora, mas eu creio que Jesus está quebrando as correntes. Eu creio que Jesus está trazendo libertação, em nome de Jesus. Jesus
tem um novo começo para você. Vem, filha, vem. O Pai está te chamando, eu espero você. Eu espero você, vem, filha, vem. Alguém abraça ela, por favor. Aonde está você? Hoje é dia de você se reconciliar. Hoje é dia de você entregar sua vida para Jesus. Você sabe que o jeito que está não está legal. Você precisa se entregar a Ele e deixar que Ele assuma o controle. Eu não posso me alongar mais, as horas já foram, mas se você entende isso, sai correndo, irmão. Sai correndo do seu lugar e vem, porque Jesus tem um novo começo para você. Jesus tem uma nova vida para você. Se você decidir, porque esse momento não é sobre sentimento, esse momento é sobre decisão. Se você decidir, sai correndo e vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Nós vamos orar por essas vidas que aqui estão. Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos que ouviram a tua voz e decidiram se entregar ao Senhor. Que o Senhor tome a vida deles, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que como bom pastor o Senhor possa guiá-los e protegê-los, Senhor, diante dos campos abertos da vida. Que o Senhor venha guiá-los, direcioná-los em tudo, e que essa bênção, Pai, se estenda para a sua casa, para o seu lar, em nome de Jesus, amém. Queridos, vocês que estão aqui à frente, olha para mim só um minutinho, em nome de Jesus. Tudo que aconteceu aqui hoje tinha alguns objetivos, e dentre esses objetivos nós orávamos para que o Senhor Jesus falasse ao coração de vocês, e eu acho que deu certo. Para vocês estarem aqui à frente significa dizer que de alguma forma Jesus falou ao coração de vocês. O que talvez vocês não sabiam é que a decisão de vocês gerou uma festa lá no céu. E se tem festa no céu, tem que ter festa na terra também. Nós somos uma igreja que ama os novos começos. Nós somos uma igreja que ama quando alguém se entrega ao Senhor Jesus, e nós festejamos, porque entendemos que lá no céu está tendo uma festa agora. Vocês provocaram uma festa no céu. Olha que bênção. Vocês provocaram uma festa no céu. E se tem festa no céu, tem que ter festa na terra também. A gente vai combinar uma coisa, eu vou contar até 3, no 3 vocês vão olhar para trás, porque vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha. Uma família de pessoas imperfeitas que serve o Deus perfeito. Amém? A partir de hoje vocês não estão mais sozinhos. Fechado? Combinado? No 3 vocês olham para trás, amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, igreja? Seja bem-vindo à sua nova família. Eu vaguei o mundo afora, Adore Ele. mas não encontrei O que tenho agora, eu tenho você. nós temos o Senhor na nossa vida. Nós temos o Senhor, Pai. Só tenho você. Aleluia. Diga: eu vaguei. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei O que eu tenho agora, o que tenho agora. eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Só faltava eu perceber. Pai, em nome de Jesus, leva os teus filhos em paz, em segurança, livra-os de todo mal, que eles possam chegar em casa, Senhor, em paz, e que a paz do Senhor reine naquele lugar, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, aplauda o Senhor, vai na paz, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Os empresários, profissionais liberais, aqueles que puderem, preciso só de 5 minutos com vocês.